A Avenida Arriaga ocupa hoje parte do que foi o primitivo adro da Sé e que Gaspar Frutuoso descrevia da seguinte forma: o corpo da igreja, que está sujeito à torre, é grande, com o seu adro tão bem espaçoso e cercado em partes de muro e com 10 degraus por onde sobem a ele, fora do qual tem um campo tão grande que correm nele touros e cavalos, jogam às canas e fazem outras festas. Os canaviais do Duque tinham dado lugar à Sé, e em frente dela ao seu adro, ou terreiro, que depressa se tornou o centro da cidade. Teve vários nomes: Terreiro da Sé, Rua dos Frades, Rua do Mercado ou do Mercado de São João, Praça da Constituição, Praça Real, Passeio Público, Praça da República, Rua Hermenegildo Capelo, Avenida Oeste, Avenida Doutor Manuel Arriaga e, atualmente, só Avenida Arriaga. Nesse amplo espaço se desenvolveram ao longo do tempo imensas atividades, sendo as festivas as mais importantes e significativas. No início do povoamento, os habitantes viviam amontoados nas suas pobres casas, trabalhando e vivendo no mesmo espaço, cozinhando as refeições num lar aberto com pedras, transportando os utensílios do ofício para a rua, para nela trabalharem. Rua essa, simultaneamente oficina e escaparate, tudo voltava a ser arrumado dentro de casa para dar lugar às enxergas que se desenrolavam no chão para dormirem. Trabalhava-se de sol a sol e só se descansava ao domingo, pois seria pecado fazê-lo nesse dia em que era obrigatório ir à missa. Antigamente, no fim das missas, o povo vinha para a rua, para o seu adro da igreja, conviver e festejar. É o que hoje acontece também, em pleno século XXI, à saída da missa da Sé. As festas ou eram religiosas, a que obrigatoriamente se teria de assistir, ou então profanas, onde se convivia e descontraía da dureza da vida. Aliás, muitas vezes se confundiam, como nas procissões, sendo os divertimentos na procissão do corpo de Cristo severamente reprimidos. O povo entretinha-se jogando às cartas e aos dados, e principalmente no jogo da bola. Embora não se saiba muito bem como era praticado, deve ter sido muito popular, pois era interdito jogá-lo aos domingos e dias santos antes da missa do dia. O seu apelo era tão grande que se proibiam os trabalhadores, peões e gente de ofício de o praticarem nos dias de trabalho. Mas verdadeiramente as grandes atrações populares eram as lutas, as touradas e os jogos de canas. Quanto às lutas, elas ocorreriam principalmente nos dias de São Sebastião e São Brás, e punham frente a frente grandes lutadores populares que eram premiados com dinheiro, fogaças e outros bens perante grande assistência popular. Nas touradas, descritas por Giulio Landi em 1530, os lidadores enfrentavam os touros com a ajuda de varas brancas, procurando cansar o animal para finalmente o poderem matar. Quanto ao jogo de canas, espetáculo muito apreciado, parece tratar-se de uma espécie de torneio em que as lanças eram substituídas por canas. Estes jogos eram praticados a cavalo e só às classes superiores era permitido participar. Mas haveria também ainda as danças, músicas e cantares, associados ou não a festividades e cerimónias religiosas. Estas últimas eram a manifestação pública de crenças muito importantes que, pelo aparato da sua realização, pela riqueza dos paramentos e alfaias religiosas, pelos cânticos dos coros, pela diversidade e relevo artístico da geografia católica, tornariam a vida dos nossos antepassados mais interessante e menos monótona. O antigo adro da Sé, em que as mais importantes festas aconteciam, cedo se tornou o coração da cidade. Muito tempo mais tarde, com a implantação da República, em 5 de outubro de 1910,
A cidade dá o nome do seu primeiro presidente a esse espaço, que entretanto se tinha alargado. O açoriano Manuel Arriaga, advogado, professor e tribuno ilustre, 4 vezes eleito deputado republicano pelo Círculo da Madeira nos tempos monárquicos, foi o primeiro presidente da República, cargo que exerceu entre 1911 e 1915. A Avenida Arriaga acabou por ser construída nos terrenos entre a Sé e os que foram do Convento de São Francisco e do Jardim Dona Amélia, estendendo-se depois até à atual Avenida do Infante. Hoje, com as atuais obras, abre-se um elegante terreiro, onde, afastados dos automóveis, os funchalenses podem ter no centro da cidade, mais uma vez, um espaço de convívio e de lazer, centro de atividades culturais e lúdicas, deixando espaço para as pessoas. Teremos de adquirir novos hábitos, libertar as pernas, largar o automóvel mais longe, redescobrir a nossa cidade e sermos mais exigentes com ela e connosco. Os cafés como o Golden Gate, tornado famoso por Ferreira de Castro, que o considerava a esquina do mundo. O Jardim Municipal, herdeiro do Jardim Dona Amélia, merecedor hoje de um prémio europeu. O Teatro Municipal Baltasar Dias, peça de grande qualidade guardando a sua traça original de 1890. E a presença de emblemáticos edifícios, onde residem a sucursal do Banco de Portugal e grande parte dos departamentos governamentais, reforçam o cosmopolitismo e o movimento da Avenida Arriaga. No cruzamento com a Avenida de Zarco, que hoje sobe do mar até à Rua das Pretas, depois de aberta em 1936 a sua parte norte, está implantada desde 1934 a escultura de Gonçalo Zarco, com que o madeirense Francisco Franco abre para o modernismo a estatuária portuguesa. A avenida termina na rotunda com a escultura do Infante Dom Henrique, da autoria de Leopoldo de Almeida, inaugurada em 1947. O Funchal, na época natalícia, oferece aos que o visitam um espetáculo sempre renovado de cor e de música. O espírito de festa que o Natal sempre transmite aos madeirenses é traduzido todos os anos nas ruas da cidade em milhares e milhares de lâmpadas e de enfeites alegóricos. Fazemos votos que a luz que tão prodigamente ilumina as nossas ruas ilumine também os nossos passos num caminho de paz, justiça e fraternidade. No próximo programa, o último desta série, estaremos na Rua de São Francisco. Até lá, passem todos muito bem. Uma produção Edicarte, com Eduardo Costa Produções, para a RTP Madeira, com o patrocínio de Funchal 500 anos.